que está acontecendo com o transporte público, principalmente nas linhas de ônibus na cidade do Rio de Janeiro, de uns anos para cá. Muita coisa mudou e para pior. Antes das Olimpíadas e da Copa do Mundo, não tínhamos o surrado BRT que temos hoje em dia, né? O BRT Rio. Porém, tínhamos bastante linhas de ônibus para diversos destinos e com bastantes horários. Alguns até rodando durante a madrugada ou bem tarde para servir os seus usuários. Quando inaugurou o BRT, a esperança era que o transporte ficasse ainda melhor. E no início até que foi. Mesmo tendo algumas linhas de ônibus sendo extintas em seu percurso. Com o tempo as depredações foram ocorrendo nos ônibus e nas estações, que chegaram algumas até a ficar fechada. E assim, para muita gente, o pesadelo de ir e vir ao trabalho, escola, médico, o que for, estava apenas começando. Quem dirá que aquela esticadinha até mais tarde da noite, aquele happy hour, acabou por medo de não ter ônibus para voltar para casa. Muitos deixaram de fazer esse happy hour. Com o tempo, algumas empresas foram sendo extintas, outras empresas assumiram suas linhas, porém crescendo com mais do que a sua administração permitia. E com isso também sendo extintas, ou perdendo linhas, ou extinguindo linhas e deixando apenas as mais lucrativas. Anos e anos se passaram e o transporte público só veio a piorar com a inauguração do VLT no centro do Rio, pois muitas linhas foram extintas por conta do serviço, forçando o passageiro a fazer aquela baldeação pela cidade, né? E muitas empresas viram linhas que tinham alta demanda a acabar, e assim falindo mais empresas e crescendo outras empresas que não davam conta das suas manutenções e das suas administrações. Outro problema que tivemos nesse período foi o caso de propina, que era pago por grandes empresários de ônibus aqui no Rio de Janeiro, para facilitar a vida deles e evitar aquelas multas, né, que tinham aos montes, e poder rodar com ônibus fora de condições de uso, com o Detro fazendo aquela vista grossa, né, na fiscalização. Porém, um dia todo o esquema foi descoberto e as grandes empresas tiveram que arcar com percas e prejuízos que sim, esse é o certo, porém que prejudicou ainda mais a população. Hoje em dia, acredito que grande karma de quem mora ou trabalha na cidade do Rio de Janeiro é o trânsito, principalmente por conta das intermináveis obras do BRT da Avenida Brasil. Aliás, obras que estão aí há 10 anos aí, nada desse corredor ficar pronto. Até que essa obra fique pronta, não podemos esperar muitos movimentos das empresas, pois, da mesma forma que foi feito nos outros corredores de BRT, muitas linhas foram extintas por percorrer o mesmo percurso, e as empresas têm medo disso, né? Investir para depois perder linha não dá, né? E para piorar, juntando essa situação do medo das empresas com a crise da saúde que tivemos nos últimos anos, no qual os empresários deixaram seus funcionários, né? Muitas empresas no centro do Rio deixaram seus funcionários trabalhando em home office, em outros centros comerciais também aconteceu a mesma coisa, deixando de usar várias linhas de ônibus por conta disso. Muitas empresas de ônibus entraram em recuperação judicial e por conta disso nada podem fazer a não ser obedecer o que foi acordado na recuperação judicial. Com isso, muitas pessoas que voltaram a trabalhar em seus escritórios estão sentindo andando em ônibus socateados, estão mesmo, com horários espaçados, sem algumas linhas ou serviços extras que tinham antes, sem horários no final da noite ou madrugada. As empresas ficaram sem recursos para recontratar motoristas e recompor a frota. Acredito que isso só possa mudar após a finalização das obras da Transbrasil. Mas mesmo assim, acredito que se nada for feito ou as empresas não se adaptarem a essa melhora, que será momentânea, voltando o nosso transporte a ser de linhas sucateadas que percorrem a cidade do Rio de Janeiro, que aliás, nossa cidade que já foi exemplo a outras cidades por todo o Brasil. Hashtag tapa na cara, se inscreva no nosso canal, obrigado a todos.